A gente volta a falar aqui de dólar, gente. Como trouxemos ainda há pouco na programação, a divisa chegou a mais uma sessão em queda, né? Ou seja, R$ 5,12 foi o fechamento do dólar nessa quarta-feira. E foi a quinta queda seguida da moeda americana em relação ao real. E para entender até onde essa desvalorização pode ir, a gente vai conversar agora com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Advogados. Sérgio Vale, meu querido, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Tudo bem, Débora? Prazer falar com você também. Sérgio, a gente não tem uma grande reforma estrutural recente de Brasil que traga uma boa justificativa para a valorização do real. Então, nesse momento, na tua visão, o mercado está reavaliando, talvez, a questão de risco Brasil, ou a gente ainda permanece nessa estrutura de capital estrangeiro, ignorando todo e qualquer risco antes estrutural de Brasil, ou seja, como avaliar nesse momento, diante de tantas quedas seguidas, né, essa situação do câmbio no Brasil? Acho que a gente pode olhar isso por duas óticas, Débora. A externa, obviamente, a gente está vendo esse movimento acontecer desde o ano passado por conta dos movimentos nos Estados Unidos, depreciação da moeda americana por conta do cenário que se coloca fiscal, das tarifas, a política econômica errática, a instabilidade institucional, tudo que o Trump tem feito desde o ano passado, que está colocando a economia americana sob ataque, né? Política fiscal e política monetária, especialmente, são duas políticas que foram severamente atacadas pelo Trump negativamente ano passado. A gente está vendo o que está acontecendo com o Fed desde julho, pelo menos, que o presidente americano tem feito ataques consistentes à estrutura do Banco Central americano. Esse conjunto de coisas tem ajudado a desvalorizar a moeda americana, em consequência, as moedas emergentes mundo afora, o Brasil inclusive, tem sofrido as consequências disso e a apreciação está vindo. A gente está com um cenário de juros elevados, que ajuda nesse sentido também a essa entrada de capital de curto prazo. E aí, quando a gente vai para outra ótica, que é a ótica doméstica, é muito verdade que a gente tem um cenário fiscal ainda muito complicado. É o grande ajuste que a gente vai precisar passar ainda no ano que vem. Mas, de certa forma, a gente tem mapeado o que precisa fazer, né? Há essa expectativa, essa tendência de quem virar presidente no ano que vem vai ter que fazer algum ajuste fiscal. É diferente do caso americano, que tem uma quase impossibilidade nesse momento de você juntar Partido Democrata e Republicano para fazer esse ajuste fiscal acontecer por lá. Aqui não, aqui a gente está mais ou menos mapeado, vai ser difícil, são muitas frentes de ajuste que a gente vai precisar fazer no fiscal, mas tem um caminho do que se mexer a partir do ano que vem. E a gente tem commodities de forma importante ao longo dos últimos anos que estão crescendo, esses são os elementos que ajudam a atrair capital para o Brasil, a agricultura, a mineração, petróleo, agora tem a questão das terras raras. É um país que fez reformas nos últimos anos, apesar das idas e vindas. A gente fez a reforma da Previdência, está passando agora para uma reforma tributária, teve uma reforma trabalhista. Então, assim, a gente precisa passar ainda pela fiscal, que é a grande questão. Mas aí o investidor olha também para o mundo e fala, quem não tem problema fiscal hoje? Né? O nosso, obviamente, é histórico, é grande, é difícil, mas o mundo também está com esses problemas. Então, olhando dessa forma, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro, a tendência no curto prazo, a moeda continuar apreciando. Eu acho que o real tende ainda a cair mais ao longo dos próximos meses, com o risco que a gente vai precisar ver de alguma mudança maior no cenário americano, se cai a bolsa, acontece alguma coisa, e a eleição no final do ano aqui dentro. Então, o risco fiscal deixou de ser um problema de curtíssimo prazo para o investidor nesse momento, na tua visão, Sérgio? O risco fiscal está no radar completamente do investidor, não tenha dúvida. Naquela ideia de que, olha, a pressão precisa estar inteiramente ativa para significar que você vai ter que fazer esse ajuste acontecer, né? A gente tem uma dívida pública que subiu intensamente nesses 4 anos, 10 pontos percentuais, o déficit ainda está elevado, o ajuste foi muito fraco que foi feito nesse governo lá atrás com o arcabouço fiscal. Você vai precisar fazer uma nova rodada. Então, eu acho que é a clareza que vai precisar mexer de novo na questão fiscal no ano que vem. Então, o mercado não está se antecipando agora para uma questão que vai aparecer lá na frente. Tem que trabalhar com o que tem nesse momento. O que tem nesse momento é uma economia que continua crescendo, tem ativos aqui dentro importantes e tem um cenário americano muito adverso, né? A gente está vendo o preço do ouro disparar, preço do franco suíço, outras moedas dispararem, e aí tem essa tendência dos investidores fugirem para onde minimamente no curto prazo você pode ter algum ganho, que é o caso brasileiro agora.
Agora, Sérgio, a gente sabe que com o real mais forte, a gente acaba ajudando bastante também no combate à inflação. Mas é óbvio que existe o outro lado da moeda, que é o fato do impacto disso para as exportadoras. Nessa atual situação, nesse patamar que a gente tem de dólar hoje, como você mesmo estava falando, acredita que o real deve ainda conseguir se valorizar um pouco mais. A gente já pode começar a ver um risco de perda de competitividade, né? Se essa taxa for realmente tendendo para um cenário mais baixo do que o que a gente tem nesse momento? O que é um custo maior? É o impacto agora para os exportadores? É uma pressão maior para os exportadores ou é inflação? Esse é um ponto importante porque a gente está vivendo um momento diferente do que foi o começo do século, né? Quando a gente teve o câmbio apreciando e os preços das commodities disparando e subindo com intensidade em dólar por conta do efeito China. A gente não tem mais esse efeito China naquela intensidade lá do passado, a gente não está vendo o preço de commodities subir nessa intensidade nesse momento, pelo contrário, tirando as metálicas que estão subindo com força, tanto o petróleo quanto a agropecuária estão com preços relativamente estáveis. E aí você tem uma queda de câmbio como agora, você coloca alguma certa pressão no setor, né? A receita do agro esse ano tende a cair um pouco em relação ao ano passado por conta dessa piora que a gente está vendo no cenário agora. Uma safra um pouco menor, câmbio mais baixo, preços estáveis. Essa configuração não é positiva para um setor que está sofrendo pressão de custos também, né? A taxa de juros alta como está, tem colocado uma pressão de crédito no segmento. É um ano que vai ser adicional de desafio para a agropecuária como um todo. Então, esse elemento adicional, que é o que a gente está discutindo aqui, e que a gente olha para frente, a tendência de continuar apreciando, não ajuda nesse resultado mais positivo que o setor pode ter. Então, vai ser um ano, de fato, de desafio em termos de faturamento, de retorno para a agropecuária como um todo. Agora, Sérgio, em diversos momentos a gente acompanha um certo deslocamento entre câmbio e juros longos, né? A ponta bem longa, em alguns momentos, continuando pressionado enquanto o real se aprecia. Qual que é o recado que isso deixa na tua visão? Olha, o que a gente está vivendo agora, nesse momento, é que o Banco Central muito provavelmente vai começar a cair taxa de juros agora, né, nas próximas semanas, na reunião de março, e é uma sinalização de uma queda de juros e que ainda está em aberto, né, Débora? A gente não sabe exatamente onde vai parar, porque justamente tem essa questão fiscal. Quem aposta que a questão fiscal está muito bem encaminhada, a gente tem um cenário de dólar que vai continuar enfraquecendo, o Brasil está num caminho positivo nesse sentido, os juros faria um ajuste significativo para baixo, poderia ficar para um dígito ano que vem, e a gente caminha para esse cenário de ajuste mais forte de taxa de juros nesse ciclo próximo de 2 anos. Um ou outro olhar de falar, olha, o fiscal ainda é uma questão, a gente vai entrar nessa discussão mais pesadamente no segundo semestre, no período eleitoral, quando sair o resultado da eleição, a gente vai ter maior clareza de para onde pode ir, né? E aí, se você não tiver muito bem encaminhada essa questão fiscal, o Banco Central vai ter que continuar fazendo o que ele tem feito, né? Parte da movimentação de juros que tem sido colocado, uma Selic alta, como a gente tem visto, é parte por conta da demanda, mas também tem as preocupações com a questão fiscal. A taxa de juros neutra subiu muito no Brasil nos últimos anos por conta da piora fiscal. Então, isso faz com que o Banco Central tenha um certo limite para cair a taxa de juros com muita intensidade olhando pela frente. Então, fica um pouco esquizofrênico. Você tem um cenário de risco que vem pelo fiscal, pelos juros elevados por conta disso, ao mesmo tempo o câmbio está despencando. Mas a gente tem que colocar essa questão americana no meio do caminho. Se não tivesse os Estados Unidos indo para esse caminho ano passado, o câmbio certamente estaria no patamar mais depreciado. Não estaria nesse número que a gente está vendo agora. Então, a economia americana foi um fator importante nessa história para justificar esse câmbio mais baixo que a gente está vivendo agora. Perfeito, Sérgio. Só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, né? Eu sei que câmbio, dólar existe sempre para poder, né, fazer todo mundo errar em qualquer tipo de projeção. Mas não especificamente cravando números. Eu quero entender se do teu ponto de vista existe tecnicamente, fundamentalmente, espaço para a gente ter um dólar novamente a R$ 4. Há pouco você falava que realmente entende que a gente deve ver mais valorização do real frente ao dólar e a gente já está se aproximando muito desse patamar. Dólar a 4, até o ano passado, não era algo nem dentro de qualquer perspectiva, né, de câmbio para o Brasil em 2026. E agora? Pois é, Débora, câmbio é sempre a pergunta que costuma humilhar os economistas depois de um ano, quando a gente vê o que aconteceu, né? É a variável mais ardilosa, digamos assim, para ser prevista. Sempre muito complicado, que depende de vários fatores, é uma variável com muita volatilidade.
Mas olhando para frente como tendência, se tudo dá certo, a gente tem um cenário, tem mais 3 anos do Trump, o Trump vai continuar errático, instável como ele está agora. Você tem um cenário que a gente encaminha minimamente algum ajuste fiscal ano que vem. Né? Esse cenário pode fazer, eventualmente, que essa taxa de câmbio continue caindo. Não dá para cravar ainda que exatamente a gente vai chegar a 4, mas essa possibilidade hoje é maior do que você vê um câmbio indo para 6 a 7. Para ir para um patamar desse, você teria que ter uma virada muito ruim aqui na economia brasileira, de ter uma piora significativa no fiscal. Por exemplo, quem ganhar no final desse ano, fazer um novo incremento de Bolsa Família, fazer um aumento de gastos mais forte, enfim. E não está no cenário, não está na previsão de ninguém. Né? Algum ajuste mínimo vai acontecer. Então tem essa possibilidade sim desse câmbio chegar a 4 lá na frente, tudo encaminhando, tudo dando muito certo. Certamente não é esse ano, a gente está no ano de eleição, segundo semestre, difícil ver esse câmbio escorregar para R$ 4 por dólar durante o segundo semestre, com a tempestade que a gente vai ter na eleição americana e a nossa eleição, que aqui também vai ser muito turbulenta. Então, isso é uma história para 2027, a depender do que for o fiscal no primeiro semestre. Um fiscal muito forte, muito bom no primeiro semestre, pode sim levar esse ciclo mais positivo de câmbio para baixo. Perfeito. Quero muito agradecer. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, sempre com ótimas análises. É sempre muito bom bater um papo contigo, meu querido. Obrigada, então, pelo seu tempo aqui conosco. Um ótimo restinho de semana e até uma próxima. Obrigado, Débora. Sempre Até um prazer mais. falar com você também.